Olá, bom dia. Gravar uma mensagem. Há cerca de um mês, mais ou menos, eu abro a Bíblia e tem aparecido, o Senhor tem me dado, mostrado inúmeras mensagens no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi levantado como profeta para falar para o povo exilado, povo de Israel, que estava exilado na Babilônia. Ele foi o único profeta que falou com os exilados fora da terra de Israel. E ele também foi denominado um profeta para o povo. Então, ao mesmo tempo que ele falava para maiorais, do povo de Israel, ele também falava para o povo, para os injustiçados, para os humilhados. E hoje, a palavra que o Senhor me deu agora foi Ezequiel capítulo 8, que fala das abominações no santuário. Então, ele usando aqui o profeta para apontar as coisas que ele abomina dentro do santuário, dentro da casa de Deus. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Ezequiel estava na casa dele, reunido com anciões de Judá. Judá era um povo evangélico, coloco assim como coeleito, um povo evangélico, mas que não tinha 100% entendimento das coisas de Deus, como o povo de Israel tem. E olhei e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência de seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor como cor de ambar. Ele teve essa visão nesse momento. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito, esse Espírito é o Espírito de Deus, que está com letra maiúscula, me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Naquele momento reunido na sua casa, ele viu antes o que iria acontecer com ele, e ele foi transportado pelo Espírito até o local onde ele deveria estar mais logo à frente. Então, com certeza, essa mensagem o Senhor me mandou pregar, porque ele está indo à frente da onde eu tenho que estar de hoje em diante. Versículo 4. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Ezequiel já tinha presenciado a glória de Deus, a imagem em glória de Deus em outro lugar no vale, mas ele estava sendo transportado para que em outro lugar ele tivesse mais ainda da visão da glória de Deus. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Tinha uma imagem na porta de um santuário, de uma entrada, que era denominado como imagem de ciúmes. E no 6 diz: aí disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Aí o Senhor começou a apontar o que é que tinha de errado na casa de Israel, naquele santuário. O que é que ele está se referindo? A essa imagem de ciúmes. Toda imagem induz a algum tipo de idolatria. E aqui no caso, quem estava idolatrando era o povo de Israel. Não era, aqui não está falando que era os judeus, não está falando que eram os gentios, não está falando que era o povo de Judá. Era o povo de Israel que andava idolatrando imagens. E aí no versículo 7 diz: levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Então ele disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Deus estava mostrando tudo em espírito para Ezequiel. Os absurdos que havia dentro da casa dele, dentro do templo, do santuário dele. Entrei, olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Muito pior do que os gentios que idolatram, que aprenderam dessa forma, vivem essa cultura, é o povo de Israel idolatrar. Porque deduz que o povo de Israel conheceu a verdade, conhecereis a verdade e sereis livres. Então o povo de Israel
inconcebível que viva a adorar. Mas tem povo de Israel que não está preparado, né? E quer se misturar junto a outros povos, a outras religiões, quer um cego guiar outro cego. E aí acaba que o quê? Né? Em vez de ganhar pro lado deles, esse povo de Israel que não está preparado, em vez de trazer para o lado deles, eles fazem pender para o lado daqueles. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. 70 homens dos anciões, gente grande, gente de título de hierarquia grande da casa de Israel, estavam ali adorando. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem ali nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem, ó o pensamento deles: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O povo de Israel incrédulo, que deixou de acreditar nas profecias, ou que nunca acreditou, né? E se isso acontece, com certeza é porque não são conhecedores da verdade. Porque se fossem, jamais praticariam o pecado da apostasia, que é o pecado de se desviar da fé. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que esses fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz era uma deusa, era uma imagem, era um ídolo que aquele povo vivia a adorar, porque existem vários deuses. E mulheres aqui também estavam sendo induzidas a adorar Tamuz. Tem feito orações constantes: Deus me livre de ser idolatrada, Deus me livre de que me façam rainha, de que me faça deusa, de que me faça salvadora da pátria. Deus me livre de que de uma forma ou de outra busquem em mim aquilo que só Deus pode fazer, através da minha vida, através da missão que Ele tem para mim, mas que isso não mova as pessoas a me idolatrarem, a constituírem para mim nomes que não provenham do Senhor. E no 15 ele disse: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, que ali até agora era na porta, né? Aí levou para o lado de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, mais 25. E o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, orando no altar do Senhor de costas para o Senhor, de costas para o povo. Eu já vi isso numa igreja que eu visitei, de um ministério que eu pertenci. Lá, numa certa região, na época eu fui visitar uma igreja, o pastor orava de costas no altar. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu falei: o que é isso, meu Deus? E eles adoravam o sol virados para o oriente. Olha aí, tá vendo? Adoradores de outros deuses. Coloca o sol, a lua, as estrelas. Adora mais a criação do que o Criador. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Olha aí já era o povo de Judá que estava fazendo esse tipo de adoração. Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Eles pensam que estão sendo ouvidos, que estão sendo atendidos, porque estão prósperos, porque abriram suas igrejas, porque lideram, porque conquistaram empoderamento e meia política, porque têm suas empresas. Eles pensam que estão sendo ouvidos. Mas tem uma palavra que diz que a felicidade dos ímpios é temporária. Esses trabalham para juntar para o povo de Deus. É isso que está escrito, é isso que está determinado, tanto no céu quanto na terra. Eles são os enganadores, né? São aqueles que foram ungidos por homens, consagrados por homens, e assim eles continuam levantando e consagrando homens. E agora, com essa palavra, o Senhor está mostrando de que vai vir aí um juízo maior,
em meio ao povo de Israel e ao povo de Judá por essas abominações no santuário. Santuários que serão fechados, né, aqueles que não são denominados para serem liderança, para presidir e querem presidir, né, e vão voltar a sentar no banco, vão voltar a ser obreiros, vão fazer trabalhos voluntários, mas não vão comer daquilo que trabalham. É o que está determinado através dessa palavra. Nesse sábado, essa semana que passou agora, eu tive a certeza que no estado que eu estou, uns 3, 4 dias antes do sábado, eu tive a certeza que no sábado eu tinha que estar em algum lugar, de que eu tinha que pregar a palavra por uma questão de livramento de vida. Porque quando é para eu pregar, o Senhor me exalta, Ele me usa aonde Ele quer usar, dentro da igreja ou fora da igreja, né? E aí, quando chegou o sábado, eu acordei e li a palavra de Paulo, né? De Paulo que teve um encontro com Cristo ao meio-dia. E isso era quase meio-dia. E eu saí para a rua orando dessa forma. Eu quero ter um encontro com o Senhor, meu Deus. Eu quero ter um encontro com o Senhor, que seja para eu me converter verdadeiramente, se eu ainda não sou convertida, se eu estou rebelde, se eu estou desviada, ou que seja para eu, se eu me colocar no leito, para eu ter um encontro com o Senhor e o Senhor me retomar totalmente transformada. Eu saí com esta oração e fui caminhando. Tinha uma determinada praça que eu queria visitar, que eu já tinha ouvido o nome da praça, ficou na minha mente. Aí fui procurar essa praça e não aconteceu nada na ida. Na volta, quando eu estou voltando, eu resolvo sentar lá numa praça. E aí daqui a pouco vem o senhor com o megafone gritando: aceita Jesus, volta para Jesus, amanhã pode ser tarde, amanhã você pode estar com um paletó de madeira. E aquilo começou a ferver dentro de mim: ai Senhor, me ajuda, se o Senhor quer me usar aqui, me usa. E aquele senhor chamando o povo, e eu reparando que ele não tinha a Bíblia na mão. É a segunda vez que o Senhor cria uma situação aqui nesse estado, onde eu percebo a pessoa fazendo evangelização na praça, mas sem Bíblia na mão, e aí o Senhor fala para mim: é porque é você que vai pregar a palavra. Aí eu percebi que aquele senhor tinha uma visão bem fraca, e ele vinha para minha direção com aquele megafone, falando: tem que ser hoje, porque amanhã você já pode estar com um paletó de madeira. E aí ele sentou para descansar, e aí eu comecei a conversar com ele, uns 10 minutos primeiro, fui tendo a plena certeza no coração. E aí ele realmente tem um problema, uma deficiência, que ele tem só 20% da visão. E aí eu falei para ele que eu ia pregar a palavra, né, que eu percebi que o Senhor queria me usar ali para pregar a palavra, para ele me emprestar o som. Ele: amém. E aí eu abri a Bíblia ali, e o Senhor deu Apocalipse capítulo 12, palavra super forte. Aí no momento que eu estava pregando, eu já tinha visto em vários pontos que eu tinha andado naquela avenida, uma certa denominação que fica parado, plantado, que nem umas estátuas, que nem uma imagem, parado, dizendo que estão evangelizando, né? E ali na hora que eu estava pregando, vários deles passaram e deram uma olhada assim para mim, e pararam um metro assim, mais ou menos longe de mim, lá com o carrinho deles de evangelização. Não deu 10 minutos, pegaram as coisas deles e se mandaram dali. Não suportaram ouvir a palavra. E numa outra situação, ano passado, numa cidade aqui de Minas Gerais, na rodoviária, eu os coloquei para correr, porque fazia uma semana que eu estava ali evangelizando, e aí começaram a chegar, e eu falei: pode sair daqui, esse espaço aqui é meu. Primeiro, porque não é para estar lá evangelizando mesmo, porque um cego não pode guiar outro cego. Segundo, porque ninguém faz nada, ninguém sai das igrejas para evangelizar. E aí quando eu encontro um espaço lá que o senhor está falando que é para mim fazer, aí as igrejas começam a aparecer, querendo pegar sombra no meu trabalho, ou querendo mostrar trabalho, né? Sendo que são sacrifícios inúteis o que eles fazem ali. Então está dado o recado, né? Esses do sábado foram uns que eu tenho por certo que são adoradores de imagem, a partir do ídolo deles, do presidente deles, é o ídolo deles, a imagem deles, e de muitas outras práticas e costumes que eles têm. E tem muitas outras denominações. Tenho visto aí inúmeros nomes de apóstolos que eu nunca nem tinha ouvido falar, tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais, eu tenho visto aí. E é a hora do processo do Senhor agir entre os grandes. É entre os grandes que ele vai atuar mais agora,
em nome de Jesus. E essa palavra não volta sem a eficácia, sem o trabalhar de Deus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.